Bora ler a Bíblia? Bora ler a Bíblia. Que Deus abençoe você. Deus nos abençoe nesse dia. Começamos mais um Bora Ler a Bíblia do livro de Juízes. Você é bem-vindo para estar com a gente. E é bom demais ter você aí às 6 desse tempo abençoado, ter vocês e podermos glorificar o nome do Senhor. Hoje, lendo esse livro abençoado, um livro que fala muito sobre o temor ao Senhor, a busca ativa a Deus, a busca e a entrega ao Senhor. Hoje nós vamos ler o capítulo 2 de Juízes. E queremos muito que Deus fale conosco, ministre ao nosso coração, abençoe nossas vidas, fale poderosamente a cada um de nós. Então você vai chegando e se quiser convidar outras pessoas, pega a setinha aí, tá? E manda para outras pessoas, será uma bênção. Mandando um abraço para todo mundo que já está aí chegando, né? Meu amigo Tião, lá de Belém, Laureni, Ivanilde, e tanta gente, a Monize, tanta gente chegando para lermos a Bíblia juntos. Isso é um privilégio, um privilégio. É como se a gente estivesse numa sala e já tivesse aí 10, 15 pessoas lendo a Bíblia junto conosco. Então, hoje, Juízes 2, vamos orar? Vamos orar para a gente começar logo a leitura. Hoje uma leitura, com certeza, que vai falar a você, como todos os dias, vai falar o nosso coração, já falou comigo, e eu tenho certeza que Deus vai continuar ministrando em nossas vidas, em nome de Jesus. Manhã chuvosa, Imperatriz, né? Eu estava falando esses dias para um amigo que tinha um radialista, quando eu era pequeno, né? Que quando amanhecia como amanhece hoje, ele dizia assim, dia nublado, Imperatriz. Mas chuvas de bênçãos teremos, chuvas bem-vindas dos céus. Vamos orar. Pai, te agradecemos por mais um dia. Te louvamos por tua bondade, por tua misericórdia, pelo teu infinito amor. E pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe cada um dos nossos amigos aqui do Instagram que estão ouvindo, vendo esse vídeo. Que seja, ó Deus, abençoado na vida deles, rico e poderosamente, em nome de Jesus. Esse momento aqui, essa hora, esse tempo de fé e de expressão de crença na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Bora lá? Vamos lá. Juízes 2, pega a sua Bíblia. Bora ler a Bíblia, gente. O anjo subiu de Gilgal a Boquim e disse, tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse, jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora digo a vocês que não os expulsarei da presença de vocês, eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar, todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor fez a Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida e seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e prestaram cultos aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos e ao seu redor, aos quais já não conseguiram resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado a vocês.
grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviavam do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminho ainda piores que o caminho dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz. Não expulsarei de mim, diante dele, nenhuma nação que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará como fizeram seus antepassados. O Senhor havia permitido que as nações permanecessem, não as expulsou de imediato e as entregou nas mãos de Josué. Capítulo 2, né? O anjo do Senhor aparece ao povo e traz para eles uma mensagem duríssima. Aqui nós vamos ver a manifestação de Deus nesse anjo. Provavelmente estamos, pela linguagem de autoridade, inclinados a pensar que é o anjo do pacto, o anjo que surgiu lá em Êxodo 23 e em Josué capítulo 5. Ele aparece de forma humana e anuncia como o capitão do exército do Senhor, e ele vem a Gilgal. Por que ele vem a Gilgal? Porque Gilgal tem uma característica peculiar aqui no contexto que nós estamos vivendo. Foi lá em Gilgal que os israelitas fizeram uma dedicação solene ao Senhor, está lá em Josué capítulo 4, de 1 a 9, e a lembrança desse compromisso religioso, né, com a chegada do anjo vindo de lá, né, despertou, deu força enfática à repreensão de Deus, a falta de fé, a falta de compromisso e a própria apostasia do povo de Israel aqui nesse capítulo 2, que é o centro da explicação que nós temos hoje e, evidentemente, da aplicação que vamos ter nas nossas vidas. O texto diz que o anjo falou: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento, para dar a seus antepassados. Jamais quebrarei a aliança a vocês. Então, o que o Senhor prometeu, ele está cumprindo. O problema não é esse. O anjo diz: vocês não fizeram de acordo como lhes ordenei. E vocês não farão acordo com o povo. É isso que Deus está triste nesse momento. Mas demolirão seus altares. Por que vocês não fizeram isso? O anjo pergunta para a Israel reunida, por que eles não fizeram? Porque, pelo contrário, nós vimos no capítulo anterior, eles fizeram aliança com o povo de Canaã. E os cananeus, com seus deuses, aqui citando o Baal e a deusa Asterote, eles misturaram a religião deles, né, a religião num Deus único, com a de vários deuses. E essa apostasia gera no coração de Deus, porque Deus não ama a idolatria, gera uma tristeza profunda. Portanto, a palavra de sentença é: eu não vou expulsá-los da presença de vocês. Vocês conviverão com eles e eles terão como indicação fazer prova à fé de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão armadilha para vocês, disse o anjo. E é o que acontece. O povo, quando ouve isso, acaba de ouvir isso do anjo do Senhor, né, eles choram em alta voz. Por isso que o nome do local onde eles estão é chamado de Boquim. Boquim, que significa pranteadores.
Ali, o povo que ouviu essa repreensão faz um sacrifício ao Senhor. Não adianta muito o sacrifício sem obediência, né? Por isso que a Bíblia já nos ensina que o Senhor quer obediência mais que sacrifícios, misericórdia mais do que sacrifícios. O versículo 6 conta agora um rompimento de gerações. Diz assim: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um por sua herança. Você vai lembrar disso lá em Josué 24, no versículo clássico, quando Josué diz, no versículo 15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando Josué diz, olha, cada um, vocês vão escolher quem vocês vão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E cada um foi para a sua posse, né, para a terra que lhe estava indicada a possuir. O povo prestou, enquanto Josué estava vivo, como um grande líder, significativo, também os seus líderes, culto ao Senhor. E esse povo com Josué, os líderes e ele, tinham visto as grandes coisas que o Senhor fez e eles adoravam a Deus. Ele foi sepultado com 110 anos, e a gente vai lembrar que foi a mesma idade de José, né? Josué foi sepultado na cidade conhecida como Timnat Heres, ou Timnat Sera, como Josué 19, 50 e 24, 10. Lá nos montes de Efraim, no norte do Monte Gaás. Depois disso, aí vem a mudança de geração. Depois da morte de Josué, toda aquela geração morreu. A geração de Josué, dos líderes, eles morreram. E surgiu uma nova geração, diz o versículo 10, que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Houve aqui uma falha da geração anterior repassar como recebeu, né, a geração de Josué, dos líderes, eles receberam fortemente a presença de Deus, os milagres do Senhor, como deveriam adorar a Deus e por que deveriam adorar a Deus, e o deserto foi o ensino, mas quando foi para passar para a próxima geração houve uma falha. Aquela indicação de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, alguns pais não indicaram para a próxima geração, eles não escolheram o Senhor, e o texto diz isso. E isso é uma lição importante, uma preocupação importante que devemos ter. Devemos passar para a próxima geração, sobretudo quem já tem filhos, aquilo que o Senhor tem feito por nós, principalmente o milagre da redenção, da remissão dos pecados, da salvação em Cristo Jesus. Devemos repassar que sem Ele, em nenhum outro nome há salvação, só em Cristo. Porque há tanto engano, tanto engodo, tanta maldade, como houve neste tempo aqui em Israel. E aí o versículo 11, de forma enfática, ele vem como um martelo, como um carimbo, né, triste para a história de Israel. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e prestaram cultos aos Baalins. Eles abandonaram o Senhor, abandonaram o Deus dos seus antepassados que os havia tirado do Egito. Versículo 13 vem de novo e diz, abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. E o que aconteceu? A ira do Senhor se acendeu contra Israel. E ele entregou Israel à mão dos invasores. Eles chegaram, conquistaram a terra, depois perderam a terra. E sempre que os israelitas saíam à batalha, a mão do Senhor era contra os israelitas para derrotá-los, porque eles estavam andando em desobediência. Essa é a justiça de Deus. Mas Deus faz o seguinte, Deus levanta juízes, e é isso que dá o nome aqui ao livro, né? No versículo 16, então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que o atacavam. Eram líderes espirituais, líderes políticos, líderes levantados por Deus, porque o Senhor fazia isso, era Ele quem levantava. Diz o versículo 16, então, o versículo 16, 17 e 19, o Senhor levantou juízes, mas parte do povo, o povo não quis ouvir os juízes. Eles se prostituíram com os deuses e continuaram adorando os outros deuses. Ao contrário dos seus antepassados, logo eles voltavam para o caminho antigo de desobediência e deixavam a obediência aos mandamentos ao Senhor. Veja bem como o povo de Israel era difícil, meus irmãos, muito difícil. Eles eram desobedientes.
E aí, quando o Senhor levantava o juiz, ele estava com o juiz, o juiz salvava das mãos dos inimigos, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos que chegavam a Deus em relação ao seu povo. Mas quando o juiz morria, diz o versículo 19, o povo voltava aos caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando, adorando, cultuando esses outros deuses. E ele se recusava a abandonar essas práticas. Que povo difícil. E essa mistura, como falei no vídeo de ontem, essa mistura traz toda essa questão, mas a maldade do coração e a desobediência e a adoração que não agrada a Deus é patente aqui nesse tempo. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Então vão ficar aí. Essas nações vão perturbar vocês até vocês se voltarem para mim. Esse é a palavra aqui. Eu usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele, como não fizeram os seus antepassados. O Senhor havia dado permissão para que essas nações permanecessem. E ele não expulsou imediatamente e não as entregou nas mãos de Josué. Por quê? Porque o povo desobedeceu. Aqui nesse texto, a gente vai encontrar, no começo do capítulo, o povo chorando. Chorando porque o anjo do Senhor chegou para dizer que as coisas iam ser bem difíceis para o povo de Israel. Porque eles não tinham expulsado, não tinham derrubado os altares, não tinham destruído e acabado com a idolatria. E aqui eu tenho duas lições para a gente aplicar no texto. A primeira, o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que colocamos ante Deus, que colocamos acima de Deus, que colocamos em primeiro lugar em relação a Deus. Aqui, a tristeza do Senhor era em relação à idolatria com o Baal, a Astarote e toda a desobediência do povo. O povo gostava de estar misturado, gostava de estar distante de Deus e fazia disso, infelizmente, algo do seu dia a dia. Às vezes, nós temos no coração o entendimento de que idolatria é só quando nos dobramos a imagens, só quando nós nos dobramos a falsos deuses, ou a deuses que não são o nosso Deus, o Supremo Deus, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Não nos dobramos à ação do Espírito Santo. Mas existem deuses que nós erigimos em nosso coração. O nosso coração é falho, é enganoso, diz a Bíblia, o coração. E às vezes os ídolos que temos no nosso coração são maiores e estão sendo maiores do que o nosso Deus. A gente precisa observar isso com muita propriedade, porque quando existe algo na nossa vida que é maior do que o Senhor, que é mais importante que o Senhor, isso é idolatria. E aí, em nossos corações, às vezes o dinheiro, às vezes o trabalho, às vezes o lazer, a diversão, às vezes um esporte, tudo isso que pode me roubar de estar na presença do Senhor, pode ser um poste ídolo, pode ser um Deus, pode ser idolatria. Uma das idolatrias mais vigentes hoje, por causa da visão humanista, hedonista, nihilista, que se impregnou na cultura da pós-modernidade, ou dessa modernidade líquida, como queiram falar, é a idolatria do eu. Eu me amo, diz o poeta, eu não posso viver sem mim. Eu me amo e às vezes eu me amo tanto que eu me amo mais do que ao próximo e mais do que a Deus. Desobedecendo o ensino de Jesus, que disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e sobre a nós mesmos e as coisas que nós amamos, e ao próximo como a gente mesmo, como a nós mesmos. Essa lição me é muito importante, porque às vezes jogamos pedras em quem, quando lemos esse texto, ou quando lemos textos como este, que o povo de Israel vivia em idolatria, e também temos deuses em nossos corações. Segunda lição
é que tipo de fé nós vamos deixar para a próxima geração? A nossa próxima geração. Nossos filhos, nossos netos. Existem hoje vários tipos de níveis da fé cristã. Nós precisamos deixar nossos filhos em um nível profundo de intimidade com Deus. De saber que nossa vida depende de Deus. E eles têm que aprender a depender de Deus. Não a depender das suas forças, dos seus diplomas, do dinheiro da conta bancária, dos seus bens, mas depender de Deus. A geração de Josué aprendeu isso. Os líderes que andavam com Josué, as pessoas que viram Deus se manifestar, mas isso não foi ensinado para a próxima geração. E essa geração, queridos, essa geração ficou longe de Deus, distante de Deus. E nós queremos mesmo, e por isso estamos aqui lendo a Bíblia, para que a gente não seja achado em boquim, os que choram, lugar de pranto, repassar esse ensino, essa proposta de vivermos em obediência a Deus para nossos filhos, mesmo com tanta concorrência, mesmo com tantos postes ídolos de Baalins e de Asterote diante de nós, podemos viver sim uma adoração a Deus, um Deus que nós adoramos não pelo que Ele dá para a gente, louvamos pelo que Ele dá para a gente, mas pelo que Ele é, nosso Senhor e Salvador. Que esta palavra atinja fortemente o seu coração. E essa sexta-feira e esse final de semana seja abençoador em sua vida e em sua família, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar, né? Muita chuva aqui, Imperatriz, relâmpago, trovão, acho que dá para você ouvir, mas é bênção de Deus sobre nós. Mandando um abraço para Vaneide Fernandes, que é familiar aí da irmã Neilde, e também mandando um abraço para todos vocês que acompanham a gente. A gente está com algumas propostas de novidade agora para dezembro, janeiro, né? A gente talvez continue no Instagram, também vá para outra plataforma. Vamos ver o que Deus vai falar conosco. Mas vamos juntos aí em Juízes, tá bom? Até segunda-feira, um ótimo final de semana. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau!